Olá, está começando mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. Hoje vamos ter uma entrevista com o autor deste livro aqui, Operação Condor, o sequestro dos uruguaios, uma reportagem dos tempos da ditadura. O livro foi escrito pelo jornalista Luiz Cláudio Cunha. Depois da entrevista, vamos ter uma reportagem sobre uma outra publicação que acaba de sair. É uma publicação do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul e foi feita com base em documentos recentemente divulgados, documentos secretos. O livro se chama 40 Anos del Condor. São dois livros fundamentais para a gente entender como agiam as ditaduras na América do Sul. E na segunda parte do programa, vamos continuar falando de América do Sul, só que agora sob um outro enfoque. Nós vamos ter uma entrevista com o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Tiago Guerra, sobre este livro aqui, Equador da Noite Neoliberal, a Revolução Cidadã, do presidente do Equador, Rafael Correa. Mas antes, vamos ouvir os nossos deputados falando sobre livros. Há uma leitura que ninguém pode deixar de fazer aqui no Brasil, que é O Grande Sertão de Guimarães Rosa. Como bom mineiro, eu acho que ele transcende as nossas fronteiras. É um escritor hoje universal. O que ele conta na sua trama é uma questão do amor e ódio, é uma questão de Deus e o diabo, é uma questão do bem e do mal. E ela vem permeada de um Brasil profundo. A história é narrada lá nos sertões de Minas Gerais, né, no Brasil profundo, em que, no meio de conflitos entre jagunços e coronéis, né, que mandavam na política daquela região, daquela região do nosso país, ali, nesse meio ambiente, né, apareceu uma história de amor que vale a pena. Eu não vou contar mais, vale a pena cada um mergulhar e vai ter a certeza de que vai estar lendo uma das maiores peças da literatura mundial e da literatura brasileira. Para mim, é o monstro sagrado que nós temos. Eu gostaria que todos os brasileiros e todas as brasileiras pudessem conhecer a nossa própria história, pudessem conhecer os nossos holocaustos e identificar os holocaustos brasileiros. E eu estou falando do título de um livro, Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex, onde ela conta a história de um manicômio, de um hospital psiquiátrico que se estima tenha matado por volta de 70 mil pessoas. Ali nós vamos ver o que representa de arrancar a nossa humanidade as estruturas manicomiais que o Brasil enfrenta com a reforma psiquiátrica em 2001. Reforma que, penso eu, está em risco nesse momento, com a indicação pelo Ministério da Saúde de uma pessoa para coordenar a saúde mental daquele ministério, que está identificada na sua história com as existências de manicômios. Estou lendo um livro com um nome esquisito, mas ele é do Rui Castro, que é um cracaço em termos de literatura, de Rio de Janeiro, de música. E esse livro é uma delícia, porque conta a história da noite no Rio de Janeiro. Ele vem lá desde 1930, 40, 50, contando a história da música no rádio, a criação da boate como um evento importante social na cidade, a grande importância dos cassinos, enfim. Rui Castro faz um passeio enorme pela música popular brasileira, explicando a história e o nascimento do samba-canção, das suas origens, dos seus grandes cantores, dos seus grandes intérpretes, e conta também detalhes empresariais daqueles que empreenderam à noite, fazendo aí um curso muito vivo, né? Misturando não só as atrações, mas também aqueles que empreendem e aqueles que frequentam, como os cafajestes, etc. Não deixe de ler, vale a pena mesmo esse livro do Rui Castro, A Noite do Meu Bem. O dia 17 de novembro de 1978 marcou para sempre a vida do repórter Luiz Cláudio Cunha, autor deste O Sequestro dos Uruguaios. Atendendo a um telefonema anônimo, ele e o fotógrafo J.B. Scalco chegaram a um apartamento em Porto Alegre,
onde pessoas estariam sendo mantidas em cativeiro. O que parecia ser um crime comum revelou, na verdade, a existência de uma espécie de Mercosul do terror. Vamos deixar que o próprio Luiz Cláudio Cunha conte o resto desta história. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. Luiz Cláudio, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras. Obrigado. Eu queria que você rememorasse para os nossos telespectadores o sequestro da Lília e do Universino Dias, né? Você estava lá, você recebeu um telefonema anônimo, não é isso? Exatamente. Informando que estava vendo o sequestro. Em 78, eu recebi um telefonema anônimo, uma pessoa falando em espanhol, dizendo que num certo endereço, Rua Botafogo, havia 4 uruguaios, o Universindo, a Lília e seus 2 filhos, Camila e Francesca, que estavam desaparecidos. No meio da tarde, eu fui com o fotógrafo JB Scalco e quando nós chegamos no apartamento, a porta se abriu, uma mulher morena, de olhar assim sobressaltado, entreabriu a porta e eu comecei a perguntar pelo Universindo, falando em espanhol. Perguntei se era Lilian. Usted es Lilian? Nosotros somos de la editorial Abril, estamos acá, recebemos um telefone. Quando eu estava falando, a porta foi entreaberta, foi escancarada, ela foi retirada de cena e 2 homens, estávamos eu e o Scalco na porta, com pistola apontado para a testa de cada um de nós, fizeram sinal para entrar. Aí nos colocaram para dentro, o apartamento estava numa penumbra, vários homens estavam lá, a gente ficou colocado contra a parede, naquela cena clássica de baculejo que a polícia faz, e começaram a nos apalpar para ver se estávamos armados. Quando acabou a revista, eu perguntei, mas o que está acontecendo? Aí foi um choque no apartamento. Primeiro porque eles achavam que eu era o uruguaio que eles estavam esperando. Eles tinham armado uma campana, uma ratoeira, para receber um companheiro da organização política a que pertenciam a Lília Universindo e estavam convencidos de que eu era o companheiro. Quando eu falei em português, eles levaram um susto. Opa, não é o uruguaio, o líder uruguaio. Quando eu disse, nós somos jornalistas, aí foi o segundo impacto. E quando eu falei, sou da revista Veja, a maior revista semanal do país, aí eu senti um certo desconcerto geral. Tanto é que a pessoa que me recebeu na porta, de bigodinho, com a arma apontada para a minha testa, que parecia ser o chefe eventual daquela operação, saiu do apartamento durante alguns minutos e quando voltou mais manso, me pediu as credenciais para provar que a gente era mesmo jornalista, anotou e nos liberou, dizendo que aquilo era uma operação da Polícia Federal, estrangeiro, ilegal no país, e saímos dali. Depois, horas depois, a gente percebeu que aquilo não era uma operação rotineira, tanto a Federal negou a operação, como a Secretaria de Segurança, e à medida que a gente ia recebendo não, foi se caracterizando que aquilo era uma operação ilegal, clandestina e, portanto, uma operação suja, uma operação da penumbra da ditadura. E eles vieram a Porto Alegre com a ciência e autorização do Terceiro Exército e do Comando do Exército em Brasília. Ou seja, era uma operação casada chamada Operação Condor. No caso de Porto Alegre, como houve a aparição involuntária de 2 jornalistas, no caso eu e o Scalco, eles tiveram que abortar a operação. Eles não puderam matar a Lília e o Universindo, que seria o destino natural deles, nem as 2 crianças, que sumiam ou entregavam para os torturadores criarem. Resultado, eles foram torturados no DOPS em Porto Alegre por agentes uruguaios, que é um absurdo, uma truculência institucional tremenda, que o Brasil, de forma subalterna, colaborou para isso. Foram torturados no Uruguai, mas o fato de eu ser testemunha, eu e Scalco, de que eles estavam vivos no Brasil, em Porto Alegre, não deu ao Uruguai a capacidade de matá-los. Então, eles se tornaram os únicos sobreviventes de uma Operação Condor que nunca deixava sobreviventes. Como é que você avalia essa falta de informações sobre a Operação Condor até hoje? O Brasil sempre foi um sócio envergonhado da Condor, mas o Brasil estava, inclusive, na fundação da Condor
em novembro de 75, no Chile, quando o Pinochet, através do seu... Que era o anfitrião. O anfitrião, através do seu agente principal, que era o coronel Manuel Contreras, chefe da DINA, que era o aparato repressivo da ditadura do Pinochet, convidou todos os seus amiguinhos do Cone Sul para fazer uma reunião e formalizar o que na prática eles já faziam. A Operação Condor não é uma invenção brasileira, mas teve a participação brasileira desde o começo. E no momento da fundação da Condor, em 75, quando vai todo mundo para lá, o representante brasileiro convidado pelo Contreras era ninguém menos que o chefe do SNI, general João Batista Figueiredo, que era muito amiguinho dele. O Geisel, que não queria ficar subordinado às orientações do Pinochet, brecou a vinda do Figueiredo e mandou rebaixar a participação brasileira. Em vez de mandar 3, um general e mais 2, que mandasse apenas 2 pessoas. Houve uma reunião durante 4 dias, uma reunião de cúpula da repressão continental, onde se decidiu formalizar uma operação e, por sugestão da delegação uruguaia, se deu o nome de Condor para homenagear a ave símbolo do país anfitrião, que era o Chile. No Brasil, você não tem um único militar sequer denunciado e julgado como um torturador. O mais próximo disso foi o coronel Carlos Roberto Brilhante Ustra, que foi o homem que montou o DOI-CODE de São Paulo, onde em 70, durante 22 dias, sangrou uma guerrilheira chamada Dilma Rousseff, que depois se tornaria, como é hoje, presidente da República. Apesar de todas essas evidências, o Brasil finge que foi uma ditadura boazinha, um Brasil cínico e covarde tenta fingir que bateu de forma mais leve, quando na verdade nós tivemos uma ditadura... Fala-se até em dita branda, né? Claro, que foi um editorial da tremenda infelicidade da Folha de São Paulo, achando que é possível qualificar uma ditadura como uma coisa branda. Uma ditadura brasileira que durou 21 anos, durou mais do que a Argentina, durou mais do que a chilena e mais do que a do Uruguai, só perdeu para Veneranda, Paraguai. Agora, a nossa ditadura fechou 3 vezes este Congresso, exilou mais de 10 mil brasileiros, matou mais de 400, demitiu fez intervenções em mais de 1.200 sindicatos, fez intervenção direta na universidade. Torturou milhares de pessoas. Botou censura na imprensa, nas artes, na televisão. Quer dizer, foi uma ditadura muito canalha, que não matou tanto como na Argentina, mas fez um estrago institucional que levou a toda essa geração. Ao fato de hoje nós termos, inclusive, uma representação política que é um pouco fruto disso, né? O fato da gente ter políticos hoje tão desqualificados, inclusive no comando de braços do parlamento brasileiro, é um pouco fruto da ditadura que nós não soubemos enfrentar, fingindo que aqui a dita branda, não fomos tão malvados como os argentinos, nós fomos tanto ou mais piores do que eles, pela dimensão que a ditadura brasileira tomou durante 21 anos, tolhendo gerações. Punição, né? Porque não houve punição. Claro. Isso, Cláudio, nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu queria que você encerrasse fazendo uma avaliação da Comissão da Verdade. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acredita que é possível rever a lei da anistia para punir os torturadores, né? Por que a Comissão da Verdade não avançou nessa questão da revisão da lei da anistia? Queria que você encerrasse com isso a nossa entrevista. Bom, primeiro que não era a missão da Comissão da Verdade revisar a lei da anistia. A missão dela era apurar os fatos que levaram à dimensão da ditadura e aos seus graves abusos de direitos humanos. Essa foi a função que ela cumpriu no limite das suas forças, porque ela foi muito sabotada pelos comandos militares de hoje. Sim. E nesse aspecto eu quero aqui lamentar que a mesma presidente Dilma, ex-presa política, ex-torturada, que teve a coragem de convocar a Comissão da Verdade, não teve a coragem de cobrar dos seus comandantes militares uma colaboração plena à comissão. Então, se a gente não teve mais acesso, eu digo a gente porque eu integrei a comissão durante 1 ano, como consultor da parte que cuidava da Operação Condor, se a comissão não conseguiu ir além, foi porque ela foi sabotada pelos comandos militares que hoje ainda são, que têm uma visão corporativa
em relação a militares que fizeram tudo aquilo que essas gerações novas de militares não têm nada a ver. Então, é importante que o Supremo Tribunal Federal, hoje mais moderno, consiga, num certo momento, sincronizar o Brasil com o mundo civilizado. O que o Supremo tem que fazer é reinterpretar a lei, não revogá-la, que ela fez muito bem na sua parte benéfica. Agora, ela deve dizer o seguinte: a lei da anistia não beneficia torturador. No mundo inteiro é assim. A tortura não é passível de perdão. É um crime inafiançável e imprescritível. Cláudio, muito obrigado aqui pela entrevista ao programa Casa das Palavras. Seu livro, apesar de não ter sido lançado recentemente, já tem 6, 7 anos, né? Mas é um livro muito atual e recomendamos a leitura para os nossos telespectadores. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. E boa sorte aí Muito obrigado. com o seu projeto. 5 anos antes do jornalista Luiz Cláudio Cunha denunciar o sequestro de ativistas uruguaios em solo brasileiro, já ocorriam operações envolvendo ditaduras sul-americanas para a captura de adversários políticos. A revelação está no livro 40 anos do Condor, lançado pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Assessor da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ele mesmo preso e torturado durante a ditadura militar no Brasil, Ivan Axelrod Seixas confirma a informação. O relatório da Comissão Nacional da Verdade relata que havia já antes de existir esse nome, muito antes de 1975, em 1970, 1969, já havia troca de prisioneiros de um país para o outro, inclusive do Uruguai, que ainda era democracia. Ou seja, as forças de repressão em democracia também colaboravam com a ditadura. A professora Mônica Venegas Vargas, que participou do livro pela Venezuela, lembra que seu país serviu de laboratório, ainda nos anos 60, para a Operação Condor. En Venezuela, los años 60 fueron un laboratorio de la CIA prácticamente y de la Escuela de las Américas para instrumentar el manual de estas escuelas. Ya nosotros en Venezuela, el año 1961, tenemos nuestros primeros desaparecidos políticos, que se van incrementando fuertemente en toda la decena de los años 60. Bajo el gobierno de León y Acción Democrática se produce la mayor cantidad de desapariciones en esta época. Dos autores do livro, o juiz paraguaio José Agustín Fernández, defende a divulgação do trabalho como forma de alertar a sociedade sobre a importância dos direitos humanos. El pueblo tiene que entender que los derechos humanos son básicos, que no importa que yo sea de tal o cual color o de tal o cual equipo o de tal o cual partido político. Tenemos que construir una base sólida en Latinoamérica sobre los derechos humanos y por eso tiene un valor fundamental esto para seguir construyendo políticas públicas. O presidente do Equador, Rafael Correa, lançou no final de 2015 este livro aqui, Equador da Noite Neoliberal, a Revolução Cidadã, onde faz reflexões importantes sobre a situação econômica do país dele. O livro ganha uma importância muito grande justamente agora em que praticamente todos os países da América do Sul atravessam uma grave crise. É bom lembrar que Rafael Correa, antes de ser presidente da República, foi ministro das Finanças do Equador. Nós convidamos o professor Tiago Guer, da Universidade de Brasília, especialista nessas questões, para comentar o livro e falar da situação atual do Equador e da própria América do Sul, do ponto de vista principalmente da situação econômica. Desde a escola primária, a gente ouve dizer que o Equador é um dos 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. O outro país é o Chile. Mais de uns anos para cá, Equador e Brasil vêm se tornando parceiros econômicos mais fortes e há também uma aproximação política, desde a eleição de Rafael Correa, presidente do Equador, e que escreveu este livro aqui, Equador da Noite Liberal, a Revolução Cidadã.
Rafael Correa, atual presidente do Equador. E para falar sobre o livro e sobre a situação na América do Sul hoje, nós convidamos o professor Tiago Guerri, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, obrigado pela presença no Casa das Palavras. Eu começaria conversando com você sobre isso que eu acabei de falar aqui. O Equador, apesar de não fazer fronteira com o Brasil, ele é hoje um grande parceiro do Brasil. Perfeito. Historicamente, existiu um momento, na verdade, né, um breve momento no qual o Equador fazia fronteira com o Brasil. Quando a gente termina um ciclo de delimitação fronteiriça, né, na época do Barão do Rio Branco, acaba realmente se modificando essa condição, né, e o Brasil passa a ser, dentro da América do Sul, realmente um país que não faz fronteira com o Equador, né. Nesse contexto, o Equador evoluiu muito, né, recentemente, né, houve de fato uma transformação que aproximou, né, o país, né, considerado um pequeno país na região, do Brasil. Professor, aqui no livro, Rafael Correa remete a um termo que a gente usa muito na ciência política, os jornalistas também usam, que é República de Bananas, né? Esse termo surgiu, inclusive, em referência ao próprio Equador, que um dia foi o maior produtor de bananas do mundo, né? Talvez. Por que hoje o Equador não é mais uma república de bananas? O próprio Rafael Correa, ele lembra isso, né, logo no começo do livro dele, né, apontando para o processo de evolução, né, da economia equatoriana, né, tentando mostrar como que o país sai, né, de um simples produtor de produtos primários, agrário exportador, né, no qual a banana era de fato, né, o principal produto, e passa a ser um país um pouco mais desenvolvido, né, sendo que nesse processo todo o petróleo ganha, né, uma importância muito grande. Né. A queda no preço do petróleo, de certa forma, atingiu a Venezuela e também o Equador, né? Isso pode acelerar esse processo de crise política e econômica que ameaça a continuação dos governos de esquerda no Equador e na América do Sul como um todo? O livro também ele é muito rico nessas experiências históricas, mostrando que o próprio ânimo político equatoriano, né, vai depender, né, e passou a depender muito a partir dos anos 70 do preço internacional do petróleo, né? Na medida que o petróleo está valorizado, os governos da vez eles têm capacidade, têm condição de conseguir levar adiante as suas políticas públicas, né? E quando há uma queda no preço do petróleo, isso significa uma queda automática da renda, né, bruta do país. E nesse contexto, essa geopolítica do petróleo sul-americano deu a chance para a Venezuela, do Hugo Chávez, ganhar de fato uma espécie de liderança, né? Passar a apoiar os países ideologicamente favoráveis, né, aquilo que a gente conhece como um chavismo, né, do presidente venezuelano, né, e nesse sentido gerar eixos, né, de aproximação, né. Então toda a aproximação do Chávez com o Correa no Equador, com a Bolívia, né, e de certa forma com o presidente Lula, né. Então a gente teve ideologicamente um contexto, né, que a gente considera como uma espécie de virada à esquerda, né, e tudo isso foi de certa forma respaldado, né, pela riqueza, né, petroleira ou petrolífera da Venezuela. Né. Só para encerrar a entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o Equador que você conheceu, né? Quer dizer, você esteve em Quito recentemente, né? Você acha que o que você viu lá bate mais ou menos com o que o livro do Rafael Correa diz, ou você viu um certo conflito entre o país e o que está dito pelo presidente aqui? Não, eu acho que a transformação, eu tive em Quito mais de uma vez e pude, né, ter essa possibilidade de comparar realmente. No momento atual, né, o país evoluiu bastante, né, eu acho que é preciso ressaltar, né, o certo teor ideológico que o livro transparece, né, ele usa uma linguagem muito carregada de símbolos, né, e de termos que vão tentar realmente desqualificar, né, o neoliberalismo como, né, um produto teórico e um modelo econômico, né, e faz uma tentativa de criar uma espécie de discurso favorável a essa proposta da Revolução Cidadã Equatoriana. Bom, obrigado pela entrevista, professor Tiago Guerri, e sobre o livro aqui do presidente do Equador, Rafael Correa, Equador da Noite Neoliberal, a Revolução Cidadã. Obrigado pela presença aqui no Caso das Palavras. Que agradeço. Muito obrigado. E nós estamos encerrando esta edição. Antes, uma notícia preocupante. Saiu no Correio Brasiliense.
o ocaso das livrarias de rua, com a expansão das grandes redes em shoppings, as lojas das quadras comerciais do plano piloto, que é uma situação que acontece em qualquer grande cidade, perderam espaço. Segundo empresários do setor, diversificar os produtos e oferecer bom atendimento são fundamentais para sobreviver nesse mercado. Muitas dessas livrarias estão abrindo cafés, lanchonetes, e aí uma coisa vai ajudando a outra, pode ser uma alternativa. E nós queremos agradecer aos autores que nos enviaram seus livros para a gente ajudar aqui na divulgação. Um deles foi o Marcelo Elias, que nos enviou esse Brasil Nordeste, um livro que trata de políticas afirmativas para o migrante nordestino, o combate ao preconceito, sugestões para o turismo nordestino e ideias para a cultura do Nordeste. O segundo livro é esse aqui, um livro de crônicas, Um Milagre para Cada Corcova, de Maria Amélia Eloy. Ela que ganhou um prêmio dado pela Nestlé, justamente com o MEC, em 2001, por uma outra obra. Aqui na orelha, a também escritora Cíntia Krimler diz assim: Maria Amélia é minha amiga, um desses presentes que a literatura me trouxe. Encontrar pessoas que inspiram o mundo e o expiram pelos dedos. Gente, com emoção maiúscula. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Mande sugestões, critique, comente, anote o nosso e-mail. Casa das Palavras, tudo junto, @câmara.leg.br. Ou então telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você com uma frase sobre a importância da língua portuguesa. Até para quem suspira de amor é importante escrever bem. Alguém que pretende conquistar outra pessoa não pode errar num e-mail apaixonado. Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola. Obrigado pela audiência, boas leituras, um grande abraço e até a próxima.